Você sabe por que esse veleiro que o mundo inteiro está falando na Itália, na Sicília, afundou? Aqui no Minuto Náutico, toda semana a gente traz um vídeo novo sobre barcos e assuntos relacionados. Eu sou o Márcio Dottori e se você quiser ter um pouco mais de informação sobre esse trágico acidente, fica comigo até o final desse vídeo. Estamos aqui com o capitão Álvaro Otranto, na minha opinião, uma das pessoas mais experientes no comando de iates no Brasil. O Álvaro já navegou primeiro pela Marinha Mercante, capitão de longo curso, navegou em navios, depois navegou em veleiros, atravessou o Atlântico já como navegador na época do sextante, não tinha GPS não. E depois passou a comandar iates a motor. E nessa vida dele como capitão, como comandante de iates a motor, ele navegou muito pelo Mediterrâneo, Caribe, Estados Unidos, e conhece bem aquela região e conhece todo mundo dos iates, dos superiates. Álvaro, é um acidente que aconteceu que a gente nunca ia esperar, né? Não, de jeito nenhum. Porque, primeiro, é um veleiro iate, 56 metros de alumínio, com mastro de 75 metros, equivalente a um prédio de mais de 20, entre 20 e 25 andares, depende do... Né, isso, do andar. Do vão entre os andares aí. Mas é gigante, um veleiro gigante, ele tem 56 metros, 11 metros e meio de boca, 184 pés por quase 40 pés de boca. Quer dizer, um barco, né, de alumínio, super forte, feito pela Perini Nave, Perini Nave, né? Isso. Estaleiro italiano, Perini Nave, estaleiro. De Viareggio. Em Viareggio, onde tem os grandes estaleiros, né, da Itália. Quer dizer, um projeto Ron Holland, que é um projetista muito conceituado no mundo inteiro. Um barco não tinha certificado, fazia charter, né? Um barco de... Quanto custa um barco desse, novo? Esse barco falam em 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares. Rapaz. Ou dólares ou euros, estão brigando tá entre ali, né? 38 e 42. E era um barco usado para charter. Quanto custa um aluguel semanal, né? Antes ele se chamava Salute, né? Salute. E era de charter. E o nome dele atual é o? Agora é o Baizan. Baizan. Tá, a gente não tá Haja falando pronúncia. direito o nome aí. Mas que coisa, né? Que coisa fundar um veleiro desse aí. E é um veleiro para... Fala um pouquinho para a gente. Quantos passageiros e quantos tripulantes? Ele leva 10 tripulantes e 12 passageiros. Então 22 pessoas no total. 22 pessoas no total. É quase 1 para 1, né? Quase o normal do mega iate é 1 para 1. 1 para 1. É 1 para 1. Para ser um bom serviço. Tá. Tem outros que é 10 para 1. O do rei da Arábia Saudita deve ser 10 para 1. Deve ser 10 para 1. Verdade. Agora, o veleiro estava, nessa época é verão, né? No Mediterrâneo, e estava ancorado aonde mesmo? Ele estava ancorado no norte da Sicília. É um lugar de águas revoltas, águas turbulentas? Cara, o Mediterrâneo é uma coisa muito complicada, porque num dia o mundo está acabando, 3 horas depois ele está na piscina. Né? 880? 880. Então você tem... Qualquer lugar que tenha vento tenha nome próprio não presta. É o Mistral, o Maestro, o Scirocco, né? Tudo nome de ventos, né? Exatamente. Da região. E normalmente as pessoas evitam de dormir ancorado, porque o fundo tem 2 peculiaridades. Primeiro, que perto de qualquer ilha no Mediterrâneo geralmente é muito fundo. É muito fundo assim, você está a meia milha, como no caso dele, está a meia milha já tem 50 metros de profundidade. 50 metros de profundidade. É um monte isso. No Brasil você vai ter 15 em alguns lugares, né? Em alguns lugares mais fundo. Ilha Bela, por exemplo, você ficar meia milha do litoral, você vai ter lá uma profundidade estúpida. Você vai estar dando canal, né? Tem um canal São Sebastião. Exato, mas é uma coisa à parte. Né? E o fundo do Mediterrâneo, em alguns lugares, tem o que eles chamam de weed, a grama. É um tipo de uma alga que parece uma grama. Você joga a âncora escorrega.
ela não unha perfeitamente. Logo no início, o pessoal falou, não, porque o barco estava muito perto de terra. Não estava na distância. Quer dizer, o barco estava normal. longe de terra, Estava não afundou porque necessário. bateu E não bateu em nada. Não bateu em nada. Não. Simplesmente afundou. Afundou. Você sabe em quanto tempo ele afundou? Segundo as informações que a gente teve, que até está um tumulto isso, né? Porque como ganhou notoriedade mundial, todo mundo está falando, e um monte de gente chuta um monte de coisa. O estaleiro disse que foi 12 minutos. 12 a 16. 12 a 16 minutos? 16 minutos. Teve gente que falou em 1 minuto. Tá. Né? Agora, explica pra gente, um barco desse deve ser um barco certificado, né? Deve ter um barco com muito recurso para não afundar. Como é que você supõe que possa ter acontecido? Embora a gente não saiba, né? Porque a investigação está correndo aí, mas na sua visão, o que você acha que poderia ter levado, ou o que poderiam, né, itens que poderiam ter levado ao naufrágio do Basin? Bem, começando, o barco, como ele fazia charter, ele era MCA. MCA é uma série é uma legislação muito, muito dura para os barcos de operação comercial. Dura, quer dizer, rigorosa. Rigorosa do material em que é construído, da forma que ele é feito. Por exemplo, esse barco tinha 2 anteparas estanques. E, em teoria, mesmo se tivesse uma cheia d'água... A parede interna do barco. Exatamente, a parede, por exemplo, lá tem uma, logo depois da praça de máquina, onde estão os motores e tal, já tem uma antepara estanque, dali a água não passa dali para frente. Né? E da área da tripulação para dos passageiros tem outra dessas anteparas, essas paredes. Então, mesmo se tivesse uma cheia d'água, o barco não afundaria, em teoria, né? Agora, ele afundou e afundou rápido. Agora, o que aconteceu lá? Aconteceu... Olha, vamos falar uma coisa. A única coisa que a gente sabe é que num acidente dessas proporções, nunca é um motivo só. Nunca é uma causa só. Tipo se dissesse assim, né? Caiu um míssil e partiu o barco em 2 e ele afundou, é uma coisa. Foi o míssil que afundou tudo. Lá da Ucrânia, da Rússia. Sabe-se lá Deus de onde. Um torpedo, né? Torpedo. Mina, não tem mina naquela região? No início falou, o mastro quebrou. O mastro não quebrou. Esse mastro de alumínio de 75 metros de altura. Totalmente estruturado, estaiado. Meu Deus, eu suponho que entre antenas e a própria lateral ele tem aí mais de 100 metros quadrados de área vélica. Só o mastro. Só o mastro. Aí o estaleiro diz, se o mastro tivesse com a quilha, já estou pulando a fila da quilha, vamos voltar para o mastro. O barco, o veleiro tem uma quilha. Tem uma quilha. Que é um lastro embaixo dele. É um chumbo enorme, vamos dizer assim. Chumbo ou ferro, mas é um lastro bem grande lá embaixo para dar estabilidade. Exatamente. E essa quilha é móvel nesse veleiro? Geralmente ela é fixa, mas nesse barco ela é móvel, porque quando ela está arriada fica com 10 metros de calado. 10 metros de calado? 10 metros. E isso só no navio, só em porto de navio, né? Não sairia de Viareggio nunca, ia ficar plantada lá dentro de Viareggio, porque ela é muito raso. Então, quando ela está recolhida, a quilha está em cima, vem para 4 metros. 4 metros e pouco. 4 metros e pouco. 4,5 talvez, né, por aí. Então, ela faz um contrapeso, sim, certo? Então, se o mastro está, né, vou mostrar para lá, o barco está aqui é a superestrutura do barco, a quilha mais profunda, então ele ganha estabilidade. Se perder esse mastro, ele fica mais estável ainda. Então não tem nada que é bobeira. O barco. Mas agora, você acha que, perguntando, se a quilha tivesse levantada, no máximo que poderia levantar para diminuir o calado, a profundidade que o barco precisa para navegar, isso aí vai diminuir muito a estabilidade? Não, segundo o estaleiro, vou repetir o estaleiro, ele pode adernar, ele pode se inclinar 77 graus. Mesmo com a quilha retraída. É quase no horizontal. Né? E com a quilha aberta, ele pode chegar até 87 graus. Que a gente chama o braço máximo de adriçamento. É quando o peso trabalha para ele voltar na posição normal. Né? Exatamente. Esse não voltou. Então é uma hipótese. Agora, uma hipótese, mas mesmo assim, com 77 graus, o que aconteceu para fazer isso?
Agora, tem alguma abertura de água, alguma comporta, uma grande porta? Como é que é? Aí a gente entra nesse aspecto da antepara estanque, né? Dessa parede estanque, Tá, que você não vê dentro do permitiria. barco. Agora, fora Ali, do barco. então, na popa, por bombordo, tem um pórtico que a gente vai chamar de uma entrada de serviço, Tá. onde você pode botar mergulhador para sair, jet ski, esse tipo de coisa, é Uma tudo por entrada esse de acesso. serviço pelo É um pórtico, casco, né? ele abre, Tá. tem uma plataforma, fica um pouco acima da linha d'água, praticamente na Tá. linha d'água, mas e aí você pode botar equipamento, as compras entram por ali e tal. Na popa existe uma outra plataforma basculante, digamos, que é o Beach Club, é onde o pessoal fica para tomar sol, para brincar e Quer dizer, tal. são dois acessos que tem para dentro São do dois barco. acessos. Um é por trás, Tá. não vejo como poderia ter entrado água Se o por barco ali. está ancorado, normalmente a Exato. onda vem pela proa, não vem pela popa. Né? Exato. Lá, e outra coisa que marca, ninguém deixa essas portas abertas à noite. Não. Todo mundo recolhe. O normal é recolher todos os barcos e fechar. Sim, sim. Por uma questão de segurança vir um vento, né? em relativo a entrar um vento, tem que sair com o barco. Normalmente, se ele tem vigias laterais, porque as cabines dos vigias, passageiros, são as janelinhas, elas eram no andar inferior, No por convés baixo do inferior, salão, né? no convés inferior. Então, acho muito difícil ter esse tipo de janelinha, estanque mesmo que seja. Poderia estar tudo aberto. É muito raro num barco desse porte, Que horas num aconteceu valor o desse, acidente, só pra gente saber? 4 da manhã, 4 da manhã. todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. E a hipótese, assim, tudo bem, vamos pensar na pior hipótese, a quilha para cima, tudo aberto, que não deve ter acontecido, mas tudo bem, pensar. Pouco provável. E o que fez? Algum vento muito forte fez o barco dar uma deitada? Ele foi pego por uma tromba d'água. Isso é Não é? O certeza. pessoal está chamando de tornado. Tornado é lá no meio oeste dos Estados Unidos, Tá. em outros lugares, né? No Brasil já teve tornado. Sim. E geralmente aqui aconteceu à noite, então ninguém viu exatamente o que aconteceu. Uma tromba Então d'água é a uma gente vê no tromba mar. d'água. Isso a gente vê navegando, às vezes acontece. Exatamente. Sai fora dela. Sai fora dela. Eles falaram, pode ter ventos de 100 km por hora. A gente está acostumado a falar em nós, 50 nós. 50 e poucos Todo nós. mundo já pegou um negócio Sim, desse em algum pelo menos uma momento. rajada, né? Ele não faz um barco afundar. Um barco desse porte, de jeito nenhum. Então teria que ser muita coisa. Muito mais forte que isso. O barco estava sem vela nenhuma, mas o vento pode ter deitado o barco. Isso não tenho Se for dúvida vento quanto a muito isso. forte, né? Muito forte. Já passei por experiência dessa no meio do Atlântico. Se o barco deitou com aquilo em cima, tudo aberto, é uma possibilidade, né? Algum rombo no casco não teria como um casco Segundo o que eles disseram até agora, o casco está intacto. Ataque de orca. Não tem esse perigo ali não, com um barco desse tamanho Desse tamanho, né? Vai quebrar a cabeça da orca. Bom, com certeza, com certeza. É um barco muito resistente. Irmãos gêmeos dele, barcos irmãos, já foram para a Antártica, né? Polo Sul, já rodaram o mundo inteiro. Esse barco mesmo já rodou um monte. Claro. São barcos extremamente seguros. E outra, tem alarme. Alarme de inundação, alarme de alagamento. Né? E conta, você sabe, tinham quantas pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros? Tinham 22, infelizmente. 22, então, lotação completa. Exatamente. 7 se foram. 7 em quantos passageiros e quantos tripulantes? Um tripulante só e 6 passageiros. Inclusive o dono do barco, né? O chefe de cozinha foi esse que faleceu. Ele talvez estivesse fora do barco, talvez estivesse em algum outro lugar. E a área da tripulação fica na proa e tem gaiutas de escape, nessas são janelões voltados para o convés. Clarabóias, né? Clarabóias, que ele pode sair por ali. Então isso facilitou. Outra, eles sabem onde é que eles estavam, eles vivem ali, eles sabem, mesmo estando quase de ponta cabeça, sabe as passagens. Sabe as passagens. Agora, um passageiro nunca entrou num barco de repente, ou entrou pouquíssimas vezes. Um barco nesse padrão, o cara está num transatlântico. Ele, 4 horas da manhã, pega a água já chegando no pescoço, tem que fazer. Tudo escuro, porque aí quando a água entrou, para os geradores, para tudo. A parte elétrica vai embora. E aí o cara está no escuro, num lugar que ele mal conhece, cheio d'água,
E se houver correnteza de água entrando, também o cara não vai conseguir se mexer. Infelizmente, é isso. Tem várias causas que podem estar associadas. Ok. Alguém vai dizer o que foi exatamente? O inquérito está sobre um foco mundial. Então, autoridade nenhuma vai assinar embaixo de nada no momento. Eles vão tirar o barco de dentro d'água. Se tiraram Costa Concórdia, lembra? Sim. Do acidente lá do tiraram Esquetino? o navio, né? Tiraram um navio daquele tamanho. Esse, ainda mais que não está nem furado, é mais fácil ainda. Então, eles têm. O seguro envolvido é gigantesco. A pessoa que faleceu é bilionário. Então, todo mundo quer saber o que houve. As seguradoras, a família, né? Todo mundo tem interesses ali, então por isso que está esse tumulto todo e ninguém sabe exatamente. Como eu disse, nunca é um motivo só, raríssimas vezes. Geralmente é um somatório de erros, de acidentes, de mau funcionamento que vai resultar numa tragédia dessa. Entendi. Bom, a gente viu aqui nada a conversar com quem sabe, né? Mas ainda não dá para falar o que aconteceu. Mas eu achei muito interessante tudo isso que o capitão Álvaro Otranto comentou aqui conosco. Então vamos aguardar os acontecimentos, mas por enquanto é o que temos. Obrigado e vamos torcer e rezar para que acidentes desses nunca mais aconteçam. Nossa, nem brinca. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Assim, você não vai perder nenhuma dica, nenhum vídeo.